Segunda geração, o começo da evolução. O IBM 7094 marca o começo da segunda geração de computadores, que inicialmente foram desenvolvidos para serem utilizados como mecanismo de controle em usinas nucleares. Agora, a nova geração de computadores, ao invés de usar válvulas como componentes, usam um outro componente criado em 1947 pelos laboratórios Bell, os transistores. Componentes criados... Deve estar um pouquinho adiantado aqui, gente, só um minutinho. O começo da evolução. O IBM 7094 marca o começo da segunda geração de computadores, que inicialmente foram desenvolvidos para serem utilizados como mecanismo de controle em usinas nucleares. Agora, a nova geração de computadores, ao invés de usar válvulas como componentes, usam um outro componente criado em 1947 pelos laboratórios Bell, os transistores. Componentes criados a partir de materiais sólidos, conhecido como silício. Exatamente o mesmo material é utilizado até hoje em placas e em outros componentes. Existia uma série de vantagens dos transistores em relação às válvulas. Para começar, as dimensões desses componentes eram bastante reduzidas, tornando os computadores da segunda geração 100 vezes menores do que os da primeira. Para se ter uma ideia, o ENIAC pesava 30 toneladas. Já o IBM 7094, seu peso não chegava nem a 1 tonelada. Ele pesava 890 quilos. Além disso, os novos computadores também surgiram mais econômicos, tanto em questões de consumo de energia quanto em preços de peças. Porém, seu custo ainda era alto e podia chegar a custar até 2 milhões de dólares. Terceira geração, circuitos integrados. O emprego de materiais de silício com condutividade elétrica maior que a de um isolante, mas menor que a de um condutor, foi chamado de semicondutor. Esse novo componente garantiu um aumento significativo na velocidade e na eficiência dos computadores, permitindo que mais tarefas fossem desempenhadas em períodos de tempo mais curtos. Em 1964, a IBM lança um dos primeiros computadores a utilizar circuitos integrados, o IBM System 360. Este modelo, apesar das facilidades trazidas pelos semicondutores, continuava grande e até pesando mais do que os seus antecessores. Porém, era avançadíssimo para a época, fez com que todos os outros computadores fossem considerados totalmente obsoletos, fazendo com que a IBM vendesse mais de 30 mil unidades. Sob a influência do programa espacial americano, a IBM lançou em 7 de abril de 1964 a primeira máquina da família criada por Kenny Amdahl, chamada IBM System 360. Esses computadores foram projetados para finalidades comerciais e marcaram a tendência de usar circuitos integrados ou pastilhas, que ficaram conhecidas como chips. 360 incluía um processador central e muitos periféricos, determinando várias opções de expansão, ou seja, o 360 foi o primeiro a apresentar o conceito de modularidade. O comprador poderia adquirir diferentes módulos conforme suas necessidades. Essa flexibilidade permitiu que várias empresas comprassem seu primeiro computador. O modelo mais barato do 360 possuía 8 bits e um endereçamento de memória baseado em bytes. Seu processamento era feito por um conjunto de transistores que já caminhava para um chip. Realizava mais de 2 milhões de operações por segundo e cerca de 500 mil multiplicações. Esse fato tornou seus antecessores obsoletos. Com a terceira geração de computadores, surgiram os teclados para digitação de comandos. Monitores também permitiam a visualização de sistemas operacionais ainda muito primitivos, completamente distantes dos sistemas gráficos que conhecemos e utilizamos no dia de hoje. Quarta geração, o começo da era dos computadores pessoais. Enfim, chegamos aos computadores que grande parte dos usuários utilizam até hoje. Os computadores da quarta geração
foram os primeiros a serem chamados de microcomputadores ou simplesmente micros. Esse nome se deve ao fato de eles pesarem menos de 20 quilos, o que torna o seu armazenamento muito mais fácil. Os componentes que possibilitaram tamanha redução foram os microprocessadores. Os pequenos chips de controle e processamento tornou a informática muito mais acessível, além de oferecer uma enorme gama de novas opções para os usuários. Os Altair 8800 podiam ser comprados como um kit de montar, vendidos por revistas especializadas nos Estados Unidos. Foi com base nessa máquina que Bill Gates e Paul Allen criaram o BASIC e inauguraram a dinastia Microsoft. Na mesma época, os dois Steves, Jobs e Wozniak, criaram a Apple para se dedicar a projetos de computação pessoal facilitados para usuários leigos, pois até então não era qualquer pessoa que sabia usar um computador, já que tudo era feito a partir de comandos. Assim surgiu o Apple I, projeto que foi primeiramente apresentado para HP. Ele foi sucedido pelo Apple II após uma injeção de $250 mil pela Intel. Essa segunda versão dos computadores possui uma versão modificada do sistema BASIC. O grande avanço apresentado pelo sistema era a utilização de interface gráfica para alguns softwares. Também era possível utilizar processadores de texto, planilhas eletrônicas e banco de dados. A mesma Apple foi responsável pela inauguração dos mouses na computação pessoal, juntamente com os sistemas operacionais gráficos como o Macintosh. Pouco tempo depois, a Microsoft lançou a primeira versão do Windows, bastante parecida com o sistema da rival. Ciclos passaram a ser clocks. Até a terceira geração dos computadores, o tempo de resposta das máquinas era medido em ciclos, ou seja, media-se um número de ações em curtos períodos de tempo para que fosse possível saber qual fração de segundo era utilizada para elas. Com os microprocessadores, já não era viável medir as capacidades dessa forma. Por isso, surgiram as medidas por clocks. Esta definição calcula o número de ciclos de processamento que podem ser realizados em apenas um segundo. Por exemplo, 1 MHz significa que em apenas um segundo é possível que o chip realize 1 milhão de ciclos. Quinta geração, múltiplos núcleos. Ainda estamos em transição de uma fase em que os processadores tentavam alcançar clocks cada vez mais altos para uma fase em que o que importa mesmo é como esses clocks podem ser melhor aproveitados. Deixou de ser necessário atingir velocidades de processamento superiores aos 2 GHz, mas passou a ser obrigatório que cada chip possua mais de um núcleo com essas frequências. Começou a chegar ao mercado os processadores que simulavam a existência de 2 núcleos de processamento. Depois, chegou os que realmente apresentavam 2 deles. Hoje, há processadores com 4 núcleos e outros utilizados por servidores que já oferecem 8. Com tanta potência executando tarefas simultâneas, surgiu uma nova necessidade, pois quanto mais tarefas são executadas por um computador, mais energia é consumida. Para combater este problema, as empresas fabricantes de chips passaram a pesquisar formas de reduzir o consumo sem diminuir as capacidades de seus componentes. Foi então que nasceu o conceito de processamento verde. Processadores Intel Core Sandbridge eram fabricados com a microarquitetura reduzida, fazendo com que os clocks sejam mais curtos e menos energia elétrica seja gasta. Ao mesmo tempo, esses processos são mais eficazes. Logo, a realização de tarefas com este tipo de componente é boa para o usuário e também para o meio ambiente. Vale dizer que isso também se aplica a Ivy Bridge, Skylake e todas as outras famílias. Outro elemento envolvido nessas conceituações é o processo de montagem. As fabricantes buscam incessantemente formas de reduzir o impacto ambiental de suas indústrias. Os notebooks, por exemplo, estão sendo criados com telas de LED, muito menos nocivos à natureza do que as de LCDs comuns. Como seria a sexta geração de computadores? Há quem diga que a sexta geração de computadores se dará por meio da inteligência artificial. Outros discordam, dizendo que robôs não fazem parte dessa denominação.
E há quem diga que computadores de sexta geração seriam os computadores que utilizam supercondutores como matéria-prima para seus processadores. Utilizando da supercondutividade, esses processadores não perderiam eletricidade para o calor devido à resistência, ganhando assim performance e economizando energia. Estima-se que o ganho de performance seria de aproximadamente 30 vezes a performance de um processador da mesma frequência que utilize metais comuns. Porém, atualmente, nenhum material trabalha em condições ambientes comuns como supercondutor, impossibilitando seu uso comercial. O fato é que não podemos negar que o homem vem incessantemente trabalhando para cada vez mais melhorar suas máquinas. Quem imaginaria 60 anos atrás que um computador com tamanha capacidade de processamento poderia caber na palma de uma mão? Ou, hoje em dia, quem poderia imaginar que há 60 anos um computador podia pesar até 30 toneladas e não tinha nem metade da capacidade de processamento de um smartphone? E você, como acha que serão as próximas gerações de computadores? Meu nome é Manuel e você... Bom, um vídeo bastante interessante, né? Vocês viram que falam de uma forma rápida aí a evolução, né? E o pessoal no chat aí já falou bastante coisa aí, né? Deixa eu ver aqui. O meu primeiro PC foi um K6. O meu também acho que foi um K6 também, viu? 500. Esse K6 500 ele vendeu, foi um dos que mais venderam na história. Era um KC2500, pessoal. Ah, é. Eu acho que eu Era um tive meu primeiro. KC2500 era 512 de memória, rodava um Windows 98. Uhum. Acho que eu tive foi um desse aí também, primeiro meu também. Que eu comprei até em boleto na Casas Bahia, eu acho, 24 vezes. Terrível, terrível. É, mas ele foi um dos que mais venderam, tá? Esse K62 aí. É, Foi exatamente, eu sei disso. recorde de vendas. Meu primeiro foi um Pentium 4, ó, o outro já começou com um Pentium 4 aí já. Rodava Windows Não, XP. esse aí é riquinho. Esse era o meu sonho, a época do Pentium 4. Mas vocês veem como que a evolução é bem rápida, né? A gente fala assim, Nossa, tá mas doido. a gente fala assim, a gente acha que está falando de muitos anos atrás, né? E não é não, né? A evolução é muito rápida mesmo nessa área, É, nessa área de tecnologia. Então agora, ó, o slide que eu vou debater com vocês realmente fala desse vídeo, né? Que o vídeo é um vídeo de 13 minutos, se eu não me engano, e ele passa bastante informação, muita informação, aliás, né? Resumida e rápida. Então a gente pode agora falar um pouco, né? Baseado no vídeo, né? E justamente fala sobre as gerações, ó, destacando, né, a primeira geração, por exemplo, o que foi forte nessa primeira geração, o que tem em destaque, né? Então, a primeira geração, igual eu falei antes de passar o vídeo para vocês, foi uma geração onde tinha computadores monstruosos, né? E ela é marcada pela utilização das válvulas. Então, a válvula foi, na época, uma descoberta avançadíssima, né? Onde eles tinham equipamentos gigantescos, né, grandes, porque ocupava a sala inteira, e as válvulas era o que é hoje, o que nós temos hoje aí em transistores, em circuitos integrados, né? Hoje nessa época era a válvula, era o componente principal, o componente mais importante, componente eletrônico, que fazia com que ocorresse, né, os cálculos, a realização das instruções, era tudo através dessas válvulas, tá? Então, o que acontece? Todo mundo viu aí que é um tubo de vidro, né? Parece até uma lâmpada, em comparação aos componentes eletrônicos hoje, né? Era bem maior, né? E ela era fechada, né? Sem ar. Então, ela tinha a pressão dela era a vácuo, né? Então, em seu interior não tinha essa passagem de ar. Era um ambiente fechado, né? E contendo o quê? Eletrodos, cuja finalidade era controlar o fluxo de elétrons, igual nós estudamos aí, né? Então a válvula tinha esse controle de fluxo de elétrons.
uma vez passava, outra vez não, né? Era o famoso ligado, desligado, né? Ativado, desativado. Então, é o princípio que a informática, as máquinas eletrônicas trabalhavam e trabalham até hoje, né? Esse princípio aí. Ah, então, por isso que é marcado como o início do que nós chegamos hoje, né? Então, nós temos aí as fotos, ó, do Mark I. Esse Mark I, na verdade, ele não era nem considerado muito um computador ainda, porque ele não era totalmente eletrônico, tá? A época é 1944. E aí, ó, 17 metros de comprimento, 2 metros de altura e pesava cerca de 5 toneladas. Então, esse aí foi o primeiro semi-eletrônico, né? Ele era mecânico com algumas partes dele de forma eletrônica, não era totalmente eletrônico, tá? Aí, ó, falando sobre ele aí, ó, Mark I, né? Construído em 1944, a Universidade de Harvard, em parceria com a IBM. IBM é uma empresa que sempre trabalhou aí para o desenvolvimento do ramo da informática, né? Da parte de hardware, principalmente, e foi uma das que investiram também na parte de computadores pessoais. Vocês vão ver lá para frente, ó, né? Então, olha só, ele era considerado um calculador digital automático, né? Trabalhava com 23 números decimais, realizava 4 operações matemáticas, calculava funções logarítmicas e trigonométricas. E era considerada lenta, né, na época, pois levava de 3 a 5 segundos para calcular, só que era de forma automática, então era eficaz, né, para o homem, porque conseguiria fazer esses cálculos de forma automática, olha lá, calculando totalmente sem intervenção humana. Então, para a época era totalmente eficaz. Em seguida, surgiu de fato, né, considerado o primeiro computador, que ele era totalmente eletrônico. Então, esse é considerado o primeiro computador, digital e eletrônico, em grande escala, né? E ele foi em 1946, 2 anos depois, né? Em fevereiro de 46. Tinha capacidade de processar 5.000 operações por segundo. Então, ele já era muito mais, né, avançado em relação ao Mark I. Só que também, em compensação, ele tinha lá 17.468 válvulas, ocupava uma área de 180 metros quadrados, consumia 200.000 watts de energia, né? Pesava cerca de 30 toneladas. Então, assim, era praticamente um galpão inteiro, né, para comportar esse equipamento. E custava em torno de 6 milhões de dólares, né, nos dias atuais. Então, vocês veem que é um equipamento assim, totalmente fora, da nossa realidade, principalmente de empresas também, né? Então era coisa mesmo do governo mesmo, do exército. Aqui uma foto do ENIAC. Então era praticamente um galpão, uma sala inteira para comportar esse equipamento e diversos funcionários trocando as válvulas e operando esse equipamento, né? Então era uma coisa assim totalmente fora, diferente do que nós vivemos hoje, né? Aí a segunda geração já começa a ocorrer as mudanças, né, para a evolução, tá? Igual nós vimos no vídeo lá, a IBM, ó, para vocês verem, a IBM trabalhando para a evolução, ó. Lançou o IBM 7094 na segunda geração, né? Ao invés de usar válvulas, olha só, nessa época já, né, foi criado justamente os transistores. Então, em 1947 em diante, já surgiu uma evolução, né? Pararam de utilizar as válvulas para utilizar transistores, componente dos mais importantes, porque através deles, igual eu falei lá no início da válvula, é através deles que as instruções eram realizadas, né? Através de códigos, né? Através de transistores ligados, desligados, carga elétrica liberada, carga elétrica bloqueada, né? Então quem fazia as operações, eram os transistores, né? Eles que eram os componentes responsáveis pelas operações dos usuários. E dessa forma foi possível então fabricar computadores, né,
como o IBM 7094, com um peso de 890 quilos. Então, aí já não chegava nem a 1 tonelada. Né? Então, já teve uma evolução enorme, né? Tendo o seu tamanho cerca de 10 vezes menor, tornando suas peças mais baratas, mas ainda assim, para a época, era inviável, né? Para empresas e pessoas, né? Seu consumo de energia também já era muito menor, só que o seu custo ainda gerava em torno dos 2 milhões. Então, caiu, digamos que um terço do valor que era, né? Então, ainda estava... Só que assim, já era uma evolução grande, né, para a época. Aqui a foto dele. O IBM 7094. Completamente diferente, né? Em relação à primeira geração. Aí assim, a partir da terceira geração, que na verdade começou, né, a ter uma evolução. Deixa eu ver aqui se é a terceira ou a quarta. Só um minutinho. A terceira geração ainda não foi a geração dos computadores pessoais, né? Que a partir do momento que começou a geração dos computadores pessoais, aí foi justamente o que é hoje. Só que aí só foi evoluindo, né? Mas ainda na terceira geração, a ideia era utilizar essa máquina, esse equipamento eletrônico, para empresas. Né? Então, a partir da terceira geração que as empresas começaram a ter acesso, né, a ter esses equipamentos, e foi interessante, viável ter nas empresas. Né? Então, até então, antes da terceira geração, era coisa de exército, né? Coisa de governos. Aí, a partir da terceira geração, a IBM, ainda trabalhando em cima disso, né, lançou o System 360. Né? Aí o System 360 já começou o princípio, né, de circuitos integrados. Já começou o desenvolvimento desses componentes. Tá? Na década de 60, 1964, a IBM lançou um dos primeiros computadores a utilizar circuitos integrados. Então foi um lançamento com esses novos componentes, né? Substituindo os transistores. Tá? Aí o IBM System 360, apesar de ser um grande avanço tecnológico, né, tornando tudo até então obsoleto, então aqui já foi uma evolução. Ó. Isso aqui é muito importante. Nessa época, tornou tudo que tinha até então de evolução totalmente obsoleto. Ou seja, a sua evolução e a sua tecnologia era tão avançada, mas tão avançada que não tinha necessidade, não tinha o porquê de continuar mexendo com equipamentos antigos. Né? Foi uma evolução muito grande em relação a isso. Ainda continuava grande, né? E pesado esse computador. Né? Foram vendidos, na época, mais de 30 mil unidades pela IBM. Aqui vocês viram a resposta dessa evolução aqui, ó. Devido a essa evolução, passou a ser muito interessante, né, esses equipamentos serem utilizados em empresas, né, no meio corporativo. Foi aí o motivo da venda dos 30 mil unidades pela IBM, projetados para finalidades comerciais. Então, nesse ponto, os computadores deixaram de ser algo do governo, algo voltado para exércitos, né? E passou a ser com finalidade para comércio, para ambiente corporativo. Então, as empresas passaram a usar equipamentos de computador, né? Nessa década de 60 em diante. Ok? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Tá tranquilo aí? Tranquilo. Então, vamos lá, dando sequência, ainda falando sobre o System 360, né? Eles marcaram a tendência de usar circuitos integrados, né? Igual nós falamos no início aí do primeiro slide desse System 360. Começou a utilizar um processador central, então aí vocês veem que começou a evoluir para o que é hoje, né? Utilizar um processador central, os circuitos integrados substituindo os transistores, né, nas operações, né?
periféricos de expansão. O que quer dizer periféricos de expansão? São periféricos de encaixe, aonde eu posso expandir recursos no computador. Passou a existir nessa época também, que nós temos até hoje. Sendo o primeiro a implantar o conceito de modularidade. O que seria isso? Onde o comprador, na hora que ele vai adquirir, né, o equipamento, ele pode escolher quais módulos que vai atender a sua necessidade. Quantidade de módulos de memória, quantidade de placas de expansão, tipo de processador que vai ser encaixado na placa que ele está comprando. Então, ele passou a ter essa possibilidade. E aí ele tinha a opção de comprar equipamentos mais avançados para a época, intermediários ou básicos, né? Trabalhando dessa forma aí, escolhendo peças, né, para colocar em seu equipamento. Então, ele passou a ter essas opções, que até hoje nós ainda temos essa forma de trabalho, né? Essa forma de utilizar. Aí a foto do IBM 360, né? O modelo mais barato possuía 8 bits. A gente vai depois dessa aula que a gente vai entrar nessa parte de bits, a gente vai conseguir entender um pouco mais. Um endereçamento de memória baseado em bytes, tá? Aonde, só para deixar claro aí para vocês, tá falando ele possuía 8 bits o processador, né? IBM System 360. Hoje, os processadores mais modernos trabalham com 64 bits, né? Então, só para ter uma comparação inicial aí, né? Então, 8 bits, para a época, era uma revolução, né? Mas, em relação aos de hoje, né? A gente trabalha com 64 bits, os nossos processadores. Alguém falou alguma coisa aí? Não, exato, não. Falei 32 e 64 bits. Isso, né? Hoje nós trabalhamos nessa faixa aí. E seu processamento era feito por um conjunto de transistores que já caminhava para um chip. Então, ainda, ele começou a trabalhar com circuitos integrados, porém ainda tinha bastante funções, né? Trabalhando com transistores, conjuntos de transistores, que já estavam, né, chegando para ser um chip, né? Realizava mais de 2 milhões de operações. Olha a diferença, né? Como que é um equipamento avançado por segundo e cerca de 500 mil multiplicações. Então, era um equipamento que substituiu tudo que existia mesmo de... Na terceira geração também surgiram os teclados para a digitação de comandos. Então, não era feito através de botões ou troca de componentes para executar tarefas. Parou, né? Passou a ter teclado, monitores e sistemas operacionais. Então, aí, ó, olha a evolução aí, gente. Ainda muito primitivos, né? Mas já existia como, né? Os técnicos da época já tinham o teclado lá para ele digitar os comandos, já tinha um monitor para ele visualizar e uns sistemas operacionais bem básicos, né? Mas já existia já. Então, aí já foi o passo a passo, né? Porque é hoje. Essa aí é a evolução. Agora sim, ó. Quarta geração é a geração, assim, que praticamente ela foi um divisor de águas, né? Onde, a partir da quarta geração, as empresas já utilizavam muito já o computador e a meta, a ideia dos personagens que vão entrar nessa geração agora era evoluir esse equipamento para as pessoas terem em casa, né? Se tornar um equipamento pessoal. Então, as pessoas iam precisar desse equipamento para ter em casa e também no trabalho, né, nas empresas. Então, a ideia era essa. A princípio, eu acredito que a ideia de ter esses equipamentos em casa era mais para lazer, mas não foi o que aconteceu, né? Eles atingiram além disso, né? Foi muito melhor. Então, foi na década de 70, ó, os famosos computadores pessoais, né? Então, é um padrão de computadores que são utilizados até hoje. Então, foi uma evolução que partiu da quarta geração, na década de 70, e que nós simplesmente passamos por evoluções e seguimos, né, até hoje essa ideia, na verdade. Tá? Foram os primeiros a serem chamados como microcomputadores. Vocês viram lá no vídeo o porquê, né?
que na verdade o tamanho deles em relação da terceira geração, né? Ele praticamente cabe debaixo do braço, né? Coisa que na terceira geração precisava de uns 10 homens para levantar um equipamento daquele lá. E pesavam, né, menos de 20 quilos. Né? Por isso são chamados de microcomputadores ou computadores pessoais. Né? Componentes que possibilitaram tamanha redução foram os microprocessadores. Então, tudo passou, gente, a se tornar micro, né? Pequenos chips de controle e processamento. Então, tudo, os componentes, olha a foto aí, ó, tudo passou a ser componentes micros, né? Micros integrados, né? Microchips, circuitos integrados, esses são os nomes dos componentes aí. Né? Então, tudo componentes menor que conseguiram fazer para tornar esse tamanho aí de 20 quilos e tamanho pequeno, chamado de microcomputadores, né? E as placas de circuito, no caso a placa-mãe, se tornar menor também, para chegar nesse tamanho aí. Então foi assim, uma evolução tremenda também, né, em relação à terceira geração. Tá? Aonde surgiu um equipamento famosíssimo, se tornou muito famoso na época, e tornou ainda mais a questão de computador pessoal. Porque olha só que interessante, já que eles tinham a ideia de tornar o computador um equipamento pessoal, então eles lançaram através de um kit, era uma revista nos Estados Unidos que lançou isso na época. Uma revista que, igual essas revistas que você vai comprando semanalmente, né? E vai adquirindo os kits e vai montando o equipamento. Então, as pessoas iam comprando a revista e adquirindo o kit, né? As peças, as ferramentas, para chegar nisso que vocês estão vendo na foto embaixo aí, ó. Ia montando o seu próprio equipamento, o seu próprio computador. Então, nisso ele aprendia sobre o computador, aprendia sobre os componentes, aprendia a montagem, aprendia tudo. Né? E isso fazia com que as pessoas em casa já sabiam o que era um computador, já sabia montar, né? Já sabia fazer aquilo que a ideia era essa, né? Se tornar uma forma pessoal, vendido por revistas especializadas nos Estados Unidos. Aí, com base nessa máquina, aí começou a evolução, gente. Com base nessa máquina, o Bill Gates, né, e Paul Allen, eles criaram um sistema operacional. Então, até então, era muito básico, né, os sistemas operacionais da época, igual vocês viram lá no computador anterior a essa geração aqui. E o Bill Gates e Paul Allen, eles pegaram esse equipamento, assim como outros usuários, né, que compraram na época, os kits, eles compraram esse kit também, montaram e estudaram em cima de um sistema para esse equipamento. Né? Eles inauguraram a empresa deles, na garagem da casa deles, a Microsoft, tá? E lançaram o BASIC, um sistema operacional para esse equipamento aí. Né? Aí começou essa evolução, né, realmente de computador pessoal, porque aí esse sistema operacional, as pessoas já podiam utilizar o computador como um equipamento eletrônico aí, com um sistema, inclusive, né, aprender a operar, né? E olha que interessante, né? Eles começaram na garagem da casa deles, não sei se foi na casa do Paul Allen ou do Bill Gates, e criaram essa empresa chamada Microsoft, que hoje é um nome gigantesco, né? E, na verdade, se for ver a tradução disso aí, é o programinha. Né? Microsoft é o programinha. Então, eles começaram com a ideia muito pequena, né? Na verdade. E não imaginavam que iam atingir o que eles atingiram, né? No mundo inteiro aí. E o sistema operacional que eles lançaram na época é o BASIC. Tá? Fez muito sucesso aí. Junto a isso, a Apple, né? Outros dois personagens também, o Steve Jobs e o Steve Wozniak, dois amigos também de faculdade. Na verdade, acho que era até a mesma faculdade que estudavam, né? Eles quiseram praticamente competir contra aqueles dois, né? O Steve Jobs e o Paul Allen. Eles quiseram praticamente competir, né? Fazer a parte deles também em relação ao quê? A computadores pessoais também. Então foi isso que deu o boom
dessa evolução, né? Só que aí eu vou ter que parar por aqui, tá faltando menos de 1 minuto, e na próxima aula a gente volta nesse assunto da 4ª geração, né? Vamos aqui, ó, daqui em diante, que é uma geração muito importante aí para a gente estudar, né? E ter conhecimento. Inclusive, eu vou até indicar um filme para vocês assistirem, tá? Piratas do Vale do Silício. Eu vou colocar no grupo lá. Depois, quem quiser assistir, tem no YouTube aí, fácil. Ele fala muito sobre essa história aí, que nós estamos tratando na 4ª geração. Tá? Então, vou dar um abraço para vocês já, de uma vez, que vai cair o link. E até a próxima, né, gente? Até a próxima. Até a próxima. E uma boa noite, boa semana a todos aí. Boa noite. Boa noite.